Olá, tudo bom? Como você está? Tudo certo? É um prazer estarmos novamente num dia de verão, onde os termômetros estão beirando aí, sei lá, 40, 50 graus. Pelo menos é o que a gente sente, né? Então, de qualquer maneira, é mais um motivo para a gente poder estar diante da palavra de Deus e também na direção do Espírito Santo, para que a gente possa entender um pouco mais sobre aquilo que o Senhor tem transmitido, tem ministrado nas nossas vidas. Hoje o nosso assunto ele é bem pragmático. Quero falar com você sobre algo que existem duas visões para isso. Existe a visão de que eu gostaria ou de ser servido ou de servir, né? Mas o nosso assunto não é servir. Então, sobre o que eu quero falar? Hoje o nosso assunto é sobre mordomia. Mordomia, para a gente começar a entender bem essa ideia, a gente precisa entender o que não é mordomia. Né? Para a gente saber o que é mordomia e para que serve, a gente primeiro precisa entender o que não é mordomia. E vem muito de encontro isso que eu tinha dito agora há pouco. Né? Quando a gente pensa em mordomia, talvez a gente tenha uma coisa na cabeça, né? Tipo sombra e água fresca. Né? Falar em água, água, entende? Então, só que mordomia, na verdade, não é sombra e água fresca. Muito pelo contrário, a ideia de mordomia é que você está morando numa casa e essa casa não é sua, né? Mas da mesma maneira, você cuida dessa casa, administra essa casa para o dono de uma maneira tão atenciosa, tão zelosa, como se a casa fosse sua, entende? Essa é a ideia de mordomia. A mordomia traz essa ideia. Então, o mordomo, né, ele é aquele que então cuida da casa do dono, que não é ele, como se fosse dele, né? E mordomia, então, é essa doutrina bíblica que reconhece que Deus, ele é criador, ele é senhor, ele é dono de todas as coisas. De todas as coisas, o que, Diego? De tudo, né? Desse sofá que eu estou sentado, da camisa que eu estou vestindo, da água que eu estou tomando, do tempo que eu estou tendo com vocês, né? De tudo, de tudo. Gênesis, a palavra de Deus vai começar em Gênesis capítulo 1, versículo 1, dando essa certeza, né? Tudo foi criado, tudo começou com Deus criando, né? Deus criou todas as coisas, né? Um pouco mais para frente na história de Gênesis você vai ver pessoas reconhecendo que Deus é criador, né? O salmista diz que a terra e tudo que nela existe e tudo que nela existe é de Deus, né? Então a Terra, né, o planeta Terra e tudo que existe no planeta Terra é de Deus. Se o carro que nós dirigimos, né, ele existe e ele está no planeta Terra, ele então é de Deus. A casa, a televisão, o tempo, o dinheiro, até as nossas expectativas, os nossos pensamentos, bom, tudo, né? O Novo Testamento vai trazer essa mesma ideia, né, de que Deus, tudo que existe, existe por causa de Deus, né? Lembra? É tudo por Ele, para Ele, por meio dele, né? Todas as bênçãos temporais, né, e espirituais procedem então de Deus, tem o seu começo em Deus, né? Por isso devem o homem, por isso que devem os homens eles mesmos a Deus o que são e o que possuem, né?
A gente vai ver a história, por exemplo, de Melquisedeque, né, que recebe dízimos e ofertas de Abraão, né? Ah, a gente vai ver a Bíblia dizendo que é Deus quem capacita para que eu e você tenhamos riquezas, né? Ah, a Bíblia vai falar de ofertas que vêm de mim e de você, mas que são ofertas que a gente só pode dar porque a gente ganhou, né? Ah, Tiago vai falar sobre as coisas, sobre tudo vem do alto, de um Deus que é imutável. Ah, tem uma passagem que é em 2 Coríntios, ali no capítulo 8, e uma informação muito interessante que Paulo traz ali quando conta a história é que as pessoas que estavam ofertando, elas, elas ofertaram a si e depois aos outros, né? Trazendo ideia de totalidade, né? De assumindo um compromisso, né? É muito interessante essa ideia aí, né? O cristão, ele pertence a Deus porque Deus o criou, mas não só o criou, ele remiu o cristão, ou, né, o crente, a pessoa em Jesus Cristo. Deus criou, né, e ao longo do tempo houve a separação. E Deus foi lá e comprou novamente, né? Então somos de Deus, né? Então eu não é que qualquer coisa é de Deus, nós somos de Deus, né? Deus criou o homem, Deus remiu o homem, né? Vivemos, nos movemos, existimos em Deus, né? Deus habita em nós, a palavra dele está dentro de nós, a gente foi comprado pelo precioso sangue de Cristo, né? Então, entende? A gente começa a entender essa ideia de mordomia também reconhecendo Deus como nosso Senhor, né? Lembra que a gente falou no nosso encontro passado sobre vida e morte, e a gente tinha falado sobre batismo e ceia, né? E a confissão no batismo era de que Jesus Cristo era o nosso Senhor e Salvador. Exatamente. Nessa ideia de mordomia, né, a gente precisa entender criteriosamente que Deus é nosso Senhor. Então Ele é dono de mim e daquilo que eu possuo, né? É claro que a palavra vai dizer também que olha, você pode usufruir dos benefícios do seu trabalho, né? Daquilo que você tem, né? Nós estamos falando de um Deus amoroso, de um Senhor que nos dá liberdade, né? Não é um carrasco, um senhorio assim autoritário, né? Ele tem autoridade, mas não é autoritário, né? Então nós pertencemos a Deus. O cristão é mordomo, administrador, né? Tanto da vida como das suas aptidões, do seu tempo, dos bens, da influência que você tem, das oportunidades, dos recursos materiais, de tudo o que Deus lhe confia em seu infinito amor, providência e sabedoria, né? Então tudo aquilo que Deus coloca nas suas mãos, Ele está colocando para que você administre, para que você possa cuidar dessas coisas para Ele, por Ele e por meio dele, né? Mateus 25, de 14 a 30, vai contar a história da parábola dos talentos. Dá uma lida que é impressionante. Então, a ideia é de que somos mordomos, somos administradores daquilo que Deus tem confiado nas nossas mãos, né? E o que Deus tem confiado nas nossas mãos? Às vezes a gente traz só para a ideia do dinheiro. Muitas vezes não, nem sempre é só dinheiro, né? Talvez poucas vezes seja dinheiro, mas é muito mais a questão do tempo. A gente diz que ama, por exemplo, né? A gente diz que ama e a palavra diz assim, olha, você deve dar a vida pelo seu irmão.
Dar a vida não é morrer por ele, é viver com ele, né? É oferecer a você mesmo de uma determinada forma que os dois possam viver, né? Então, a ideia de tempo, né? Oferecer o tempo também é valioso, né? Aquilo que você tem, a sua influência, né? Os seus recursos naturais, né? Ah, as oportunidades, né? Então, é essa ideia, né? De mordomia. Tudo que Deus confiou na sua mão, pelo seu amor, pela sua providência e sabedoria, né? Ah, uma coisa que Deus tem colocado na minha e na sua mão, e é de graça, né? Literalmente de graça e pela graça, é o Evangelho. E o dever do cristão é comunicar o Evangelho ao mundo. Por quê? Porque somos de Deus e recebemos de Deus. Então Deus confiou a mim e a você o Evangelho, para que isso possa ser transmitido adiante. A gente vai ver em Romanos a ideia de dever alguma coisa, né? Então, o que eu estou devendo, né? Estou devendo transmitir aquilo que eu recebi, né? Pregar o Evangelho é uma necessidade. Então, existe essa necessidade e Deus coloca então na sua mão a possibilidade dessa pregação, né? Desse testemunho do Evangelho, né? E não é um dever inútil, né? Esse dever é um dever útil, né? Esse trabalho é útil, né? O cristão, ele deve ser engajado, comprometido com Cristo e sua obra, né? A obra de Cristo é a igreja, né? Então, por isso que nós devemos participar também financeiramente na causa de Cristo, né? Ser mordomo, né? Administrar essas coisas, também é nos engajarmos, né? Comprometidos com a causa de Cristo. E isso significa financeiramente também, né? O que eu estou falando agora? Eu estou falando sobre dízimo, né? Sobre aquilo que nós chamamos de dízimo, né? Ofertas, né? A gente tem que lembrar que dízimo não é uma ordenança para o cristão, né? Não faz parte da lei de Cristo, né? O dízimo no Velho Testamento ele fazia parte do ritual, né? Então esse ritual ele foi cumprido completamente em Cristo, né? Então hoje nós não temos um ritual, mas a gente precisa entender que o cristão ele se engaja e se compromete com a obra de Cristo, né? Com a igreja de Cristo. Por isso essa ideia de compartilhar, né? De participar financeiramente também, né? Mas Diego, Deus não precisa de dinheiro, não sei o que. Isso tudo é verdade. Deus não precisa, né? Na verdade, se a gente for muito a fundo, Deus não precisa nem de mim nem de você. Mas Ele conta comigo e conta com você, né? Deus ele é todo poderoso, lembra? Então Ele não precisa de nada e nem de ninguém. Mas Ele conta. Quando a gente, por exemplo, quando a gente tem a possibilidade de ajudar, a gente enxerga uma necessidade, né? A gente consegue ser participante desse reino, né? Atos, por exemplo, vai dizer que cada um, né, contribuía ou ajudava conforme as suas possibilidades, porque havia uma necessidade, né? E hoje nós vemos que existem necessidades dentro da nossa igreja, né? Então o cristão pode trazer à igreja a sua contribuição de uma forma sistemática, proporcional, com alegria, com liberdade, né? Para sustentar o ministério de Cristo, né? A igreja, né? E sustentando a igreja consegue fazer coisas tipo ação social, né?
sustentar uma estrutura para o próprio cristão aprender a palavra, também testemunhar do evangelho, né? Então, tudo isso é bom, né? Tudo isso é útil para o reino, né? Como eu disse, cada um segundo, né, as suas possibilidades ajudavam conforme a necessidade, né? Ah, a gente diz que ama, né? A gente diz que ama e muitas vezes as pessoas que dizem que amam, por esse sistema de mordomia, não conseguem amar aquilo que Cristo amou, né? A palavra de Deus fala que Cristo ama a igreja. Então, se eu amo a Cristo e eu não participo, né, e eu não me comprometo com a igreja de Cristo, é estranho dizer que ama a Cristo, né? Se eu não consigo amar aquilo que Deus ama, aquilo que Cristo ama, né? Lembra, Cristo amou a igreja, sabe, e se entregou por ela, né? Ah, em 2 Coríntios, no capítulo 8, ali de 1 a 15, a gente vai ver um incentivo à contribuição, né? E uma das coisas que é muito engraçado, ou melhor, assim, ela é de extrema importância, é de que a gente precisa falar realmente dessas coisas, mas essa contribuição que a gente vai ver, por exemplo, nessa história de 2 Coríntios, no capítulo 8, a gente vai ver que ela é uma iniciativa própria deles, né? Ah, trazendo aquela ideia de, olha, eu sei que existe uma necessidade, né? E talvez eu não possa suprir toda a necessidade, mas eu posso participar de alguma maneira, né? Então, por iniciativa própria eles agiram, né? Não foi porque o apóstolo Paulo mandou, não foi porque o fulano, o ciclano ordenou, não, foi por iniciativa própria, né? E todo cristão, quando trazer a sua oferta, quando quiser participar financeiramente da igreja, tem que ser por iniciativa própria, né? Por isso a ideia de alegria, de liberdade na contribuição, né? E toda vez que eu me comprometo com alguma coisa, é uma oportunidade de demonstrar interesse por aquilo, né? Eu não lembro agora de quem que eu escutei, mas eu escutei uma coisa muito diferente quando fala a respeito de comprometimento financeiro, né? Essa pessoa que falou o seguinte, olha, a pessoa se compromete, por exemplo, o homem se compromete com a sua namorada, né, com a sua esposa, né? Se ele se comprometer somente verbalmente, mas não se comprometer financeiramente com ela, ele continua casado ou não? Se o cara deseja fazer uma faculdade, ele vai lá e se inscreve. Se ele se comprometer com o estudo, mas não se comprometer financeiramente com a faculdade ou com o instituto, né, de formação superior, ele consegue manter esse relacionamento ou não? Entende? Eu não estou dizendo que você vai sofrer um despejo da igreja se você não contribuir. Não, nada disso. A ideia que eu estou dizendo é que, lembra, precisa ser uma iniciativa própria. A gente precisa entender que há uma necessidade, que se a gente pode, né, ajudar, é bom, faz bem, né? Contribuir, né? Lembra, dar a si mesmo e também dar ao outro, né? Não para que o outro tenha e eu não, mas para que nós dois tenhamos, entende? Essa é a ideia, né? Essa é a ideia de poder contribuir com as coisas, de ser mordomo, de saber que Deus criou tudo e que Deus coloca nas nossas mãos coisas que são para administrar para Ele, né? Ainda nos dando o privilégio de desfrutar do fruto do nosso trabalho, né? Então, sim, eu posso me alegrar quando eu recebo o meu salário, eu posso gastar comprando uma roupa, eu posso pagar as minhas contas, eu posso comer um X salada ou um X tudo, né? Pizza, vocês sabem, né? A gente compreende essas coisas. Mas eu também posso
entender que existem outras necessidades e que eu posso auxiliar nessas necessidades, né? E que eu posso me comprometer com isso, certo? Ficamos por aqui, Deus abençoe você, fica na paz de Cristo, que o Senhor te guarde e te abençoe e que a gente consiga aí superar esse calorão. Deus abençoe você, fica na paz de Cristo.